Pode se sentar, amém? Fica à vontade. Queria minha garrafa de água, Esther. Obrigada. Desligou. Amém? Vamos ler a palavra. Me foi passado o tema Salmos 91, falando sobre como vencer a ansiedade e o medo. Salmos 91. Amém? Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. É o salmo mais conhecido, né? Até pelos descrentes, todo mundo tem alguma coisa, sabe esse versículo, esse capítulo inteiro. Algumas pessoas usam ele em casa como amuleto, como, né? Sei lá, uma coisa que vai proteger, uma coisa bem mística mesmo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que não tem nada a ver com isso. Não é um amuleto de sorte, não é que vai espantar todos os mal, a inveja, não vai. Aqui a palavra de Deus, ela é muito mais profunda do que só isso. Não é só abrir lá e não ler, não entender o que Deus quer de nós através desse capítulo. E ele começa, na verdade, esse é um autor desconhecido. Alguns teólogos dizem que foi Moisés que escreveu, outros foi Davi, mas a princípio é desconhecido, não tem nenhuma certeza sobre quem escreveu Salmo 91. E o autor deste livro, ele começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que habita, habitar, é morar com Deus, é estar na presença de Deus diariamente. Então não é para aquelas pessoas que colocam só a Bíblia lá, nem crê, entendeu? Mas usa aqui como um amuleto para espantar a inveja, para espantar espíritos. Não, esse capítulo é para os cristãos, para aqueles que moram com Deus, para aqueles que estão na habitação de Deus, para aqueles que se escondem à sombra do Onipotente. São para vocês. Para vocês que quando vocês estão passando por algum problema, por uma questão, seja ela qual for, ao invés de você procurar outros recursos, não, você vai primeiro a Deus, porque é com Ele que você habita, é Ele que te protege. Então esse capítulo inteiro ele vai falar sobre a proteção de Deus, a proteção soberana de Deus, a mão do Altíssimo sobre aquele povo que caminha com Ele. Amém? Aqui no versículo 3 ele fala: Ele o livrará de todo o laço do caçador e do veneno mortal.
Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Você fica doente? Fica, né? Todo mundo fica doente. Não necessariamente que você nunca vai adoecer, que você nunca vai ter nenhum problema, que sua vida vai ser sempre 1000 maravilhas. Não é isso. Mas se você está vivo aqui hoje é porque Deus já te livrou de muita coisa. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem é porque o Senhor tem te sustentado. Porque muitas pessoas já morreram, outras já foram tão cedo. Já vi jovens de 18, 16 anos que já morreram. Mas você não. Quantos anos você tem? Você sabe. Mas você está aqui porque Deus tem te sustentado. E Ele pode até permitir uma doença bater na sua porta, mas Ele é fiel para curá-lo. Ele também pode permitir que essa doença te leve, mas Ele tem uma garantia de uma habitação eterna com Ele na glória. Nós estamos aqui porque nós cremos na vida após a morte. Nós cremos que quando nós passarmos dessa vida aqui, estaremos com Ele, e Ele conosco, e nós cearemos com Ele, e com Ele nós nos alegraremos. O cristão tem motivo para se alegrar na presença de Deus. Você tem motivo. Vamos ler em Filipenses capítulo 4. O versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos. Amém? Olha, não foi uma sugestão de Paulo. Não foi um conselho. Se você quiser, você pode se alegrar. Não foi uma questão sugestiva. Foi uma ordenança de Deus. Alegrem-se. Vocês têm motivo para se alegrar na presença de Deus. Vocês têm motivo para louvar, engrandecer o nome santo do Senhor. Porque a morte para o cristão não é o fim, é o começo de uma nova vida com Cristo. Então alegrem-se no Senhor. Ele diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos. Cristo, quando você se alegra na presença de Deus, quando você de fato é grato a Deus pelo que você tem, pela vida que você tem, pelas coisas que você tem, o Senhor Jesus, Ele guarda você. Quando a presença de Deus é a sua morada, é o seu lugar preferido de estar, Deus, Ele cuida de você. Nada, absolutamente nada que aconteceu na sua vida até o dia de hoje foi por acaso. O sofrimento que você enfrentou até aqui ou tem enfrentado, a mão poderosa do Senhor está te sustentando. Então você tem motivo para se alegrar, porque você em nenhum momento esteve sozinho, porque a presença do Senhor te acompanhou até aqui, e Ele está aqui neste momento. E esses sofrimentos são para forjar-nos a imagem do Filho dele. A Bíblia diz lá em Pedro que a vossa fé será provada como ouro é provado no fogo, para saber a veracidade da sua fé, para saber se de fato você tem uma fé genuína, ou será que só você está apegado à cultura, ou você só está apegado ao ritmo da igreja, você gostou das pessoas, gostou da dinâmica. Não, o sofrimento fará você olhar para Deus e clamar por Ele. Tem uma frase do pregador John Piper. Quem conhece? Amém? É muito bom, né? Ele diz assim. Peraí, peguei na parte errada. Tá. Quando o crente perde tudo na terra, Cristo se revela como algo muito mais valioso.
Então ele está dizendo assim: se você perder tudo, terreno, Cristo ainda vai ser suficiente para você? Jó perdeu tudo que ele tinha. Deus falou: vai lá, toca na família dele, toca nas finanças dele, toca na saúde dele, tira tudo que ele tem. E ele permaneceu fiel a Deus. Não estou falando que você nunca vai se entristecer. A tristeza é uma emoção e ela vem. Mas apesar da tristeza no nosso coração, deve ecoar uma gratidão e louvor a Deus. Porque é Ele quem cuida de nós. É Ele que está dirigindo os seus passos. A sua vida não é obra do acaso. Tudo que aconteceu não foi obra do acaso. Não foi uma coisa jogada ao vento. Não! A mão poderosa do Senhor te sustentou e te trouxe até aqui. Falando agora sobre ansiedade. Tudo que eu falei até aqui, anteriormente, ela vai mexer nessa parte da ansiedade. Irmãos, eu te falar uma coisa. Eu passei muita luta. Desde o dia que a irmã Cíntia, pastora Cíntia, me mandou mensagem. Aí eu aceitei o convite, eu comecei a enfrentar uma luta terrível. Uma luta terrível, um coração acelerado. Sabe aquela ansiedade mesmo que parece que tá no pico ali do sentimento. E eu falei: meu Deus, porque eu nunca fiquei assim. Eu falei: meu Deus, mas por quê? Agora eu vou pregar sobre isso e eu estou passando justamente sobre isso. Eu sofri, sofri muito. E eu não estava entendendo por quê, mas Deus me disse: porque eu vou te usar. Você vai entender o que é passar por isso. E hoje eu estou aqui, estava morrendo de ansiedade até agora, eu estou normal agora. E agora eu estou bem, para a glória de Deus. Porque Deus, Ele tem propósito na nossa dor. Ele tem propósito no nosso sofrimento. Às vezes Deus me quebra, às vezes Deus quebra você, para você entender que é Ele quem faz. Não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito de ninguém, é mérito de Cristo. Tudo que nós fazemos, nós devemos dedicar a Ele, glorificar a Ele, porque é Ele quem faz. A palavra ansiedade, no grego, a partir do Novo Testamento, ela é merina, que significa uma mente dividida. E quando eu estudei essa palavra, eu não sabia, tá? Até então, eu sabia que a ansiedade era o excesso de futuro, uma preocupação exagerada sobre o que vai acontecer no amanhã. Mas aí quando eu pesquisei essa palavra, eu falei: meu Deus, é uma mente dividida. E aquilo me pegou tanto que eu chorei de soluçar. Eu chorei de soluçar em casa. E Deus falou assim comigo: a mente dividida significa que você está entre confiar em Deus e confiar no seu próprio braço. Porque, querendo ou não, a raiz da ansiedade, a raiz da incredulidade, nós ficamos divididos entre crer em Deus ou crer naquilo que eu posso fazer. E Deus falou assim comigo: hoje eu estou tirando das tuas mãos aquilo que você acha que tinha controle. Eu estou derrubando os ídolos do seu coração. E eu estou fazendo você entender que a minha vontade é soberana sobre a sua vida. E a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Às vezes nós não confiamos em Deus como deveria. Nós não descansamos nos braços do Altíssimo. Nós duvidamos do amor de Deus por nós. Mas o amor de Deus é inabalável, imutável. Aquilo que Cristo fez na cruz por nós não muda. Uma vez que Ele fez aquele sacrifício de amor, Ele continua nos amando. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, se você é a igreja de Cristo, saiba que o amor dEle não vai mudar por você. Tudo terreno é volátil, muda. As coisas se acabam, as coisas se desgastam. Mas o amor de Deus não.
O amor de Deus não. A Bíblia diz que o amor é eterno. E Deus vai te amar aqui e vai te amar até a eternidade. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 12. Que diz assim: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi um segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Está vendo aqui que a palavra de Deus não pode entrar em contradição? Quando lá em Salmos 91, quando Deus diz que você não vai tropeçar os pés em pedras, que você não vai cair, não necessariamente que isso nunca vai acontecer na sua vida, mas que se acontecer é o Senhor que está regendo a sua vida, é o Senhor que está cuidando de você. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Capítulo 7. Capítulo 7, versículo 29. Paulo está ensinando, ele diz assim, ó: o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Só até aí. Sabe o que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Ele está dizendo assim: aqueles que são casados, vivam como se não tivessem esposa. Em que sentido ele está dizendo? Ame a sua esposa, se dedique ao seu casamento, mas não idolatre a sua esposa. Para as mulheres também, amem seus maridos, mas não façam dele o motivo da sua alegria, porque isso vai te adoecer. As pessoas são falhas. Comprem, tenham as coisas, ganhem dinheiro. O dinheiro não é um problema, mas o amor ao dinheiro é um problema. Comprem, ficam felizes, pode ficar feliz, mas que essas coisas não os tenham. E é isso que ele está querendo dizer: o desapego às coisas e às pessoas também. Para você viver uma vida plena em Deus, é necessário o desapego. É necessário que você abra a mão da idolatria aos seus filhos. É necessário que você abra a mão da idolatria do seu casamento. É necessário que você abra a mão da idolatria de possuir muito dinheiro, endeusar o dinheiro. É necessário que você abra a mão. Dói, irmãos, dói muito. Mas essa é Deus, ó, destruindo os nossos ídolos e ocupando o lugar que é só dele. Esses são pequenos deuses com D minúsculo, que a gente coloca como se fosse o centro da nossa vida. Ai, se meu marido não fizer isso por mim, eu sou infeliz. Ai, se a minha esposa não fizer isso por mim, eu não consigo me alegrar. Se eu não tiver muito dinheiro, o carro do ano, uma mansão, eu não consigo ser feliz. Ai, se meus filhos não estiverem comigo, ai, se acontecer alguma coisa com meu filho, eu não sei o que pode acontecer comigo. Isso é idolatria. E Deus me pegou. Falei, misericórdia, é verdade. Eu preciso desapegar, soltar, abrir mão. E deixa Deus ser o centro da sua vida. É Ele quem cuida da sua família, do seu casamento. É Ele quem cuida dos seus filhos. Aquilo que você não pode fazer, porque olha, irmãos, aconteceu um acidente lá em casa. 1 minuto que eu tirei os olhos do Thomas, ele caiu de uma altura de um pouco mais de 1 metro. E ele era bem novinho, tinha 1 ano e 8 meses. No momento, não, meu Deus, nossa, parecia que eu ia enlouquecer de tanto medo que eu senti de ter acontecido alguma coisa com ele. E aí eu me joguei no chão lá do meu quarto e comecei a chorar.
Eu falei: Deus, o que eu não posso fazer, o Senhor pode. E naquele momento eu comecei a abrir mão daquilo que eu não posso fazer. Mas Deus pode. Aquilo que você não pode fazer, creia, Deus pode. O seu casamento não pode ser o centro da sua vida, porque as pessoas mudam. E se de repente doidar lá e vou embora, e aí, você vai morrer? Você vai abandonar a fé? Você vai deixar de amar a Deus? O seu casamento é importante? Mas não é mais importante do que Deus na sua vida. Ame os seus filhos, ame o seu marido, ame o seu casamento, ame, mas não ame mais do que a Deus. Saiba que a qualquer momento alguém pode ir embora da sua vida. Seja desapegado, mas se apeguem com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu coração a Deus. E vai te bastar, porque Cristo é o suficiente. Cristo é o suficiente. Solte o controle. Na verdade, é uma falsa ilusão de controle. Você não controla nada. Você só precisa reconhecer a sua pequenez. Você só precisa reconhecer o quão pequeno e miserável você é. E talvez assim, você se colocando diante da presença de Deus com uma consciência de quem você é, talvez assim Deus te responda. Mas Deus responde, Ele é misericordioso. Mas se você for diante de Deus: não, Deus, porque isso não pode acontecer, eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Se não for exatamente como eu idealizei, como eu sonhei, eu não vou aceitar. E Deus está dizendo assim para você: então vai ser assim que eu vou tratar com você. Vai ser exatamente aquilo que você diz que não quer que aconteça jamais na sua vida, para você entender que Ele é o único Deus que deve ser adorado, que Ele é o único Deus que deve ser venerado. Ele é o único Deus que você pode se prostrar diante dele, mas nenhum Deus. Vamos ler em Abacuque capítulo 3 e versículo 17. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. 19. O Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Então é ainda que. Deus pode fazer que você não passe por nenhum sofrimento? Pode. Mas ainda que Ele permita que o seu casamento acabe, ainda que você perde um filho, ainda você pode pensar: não consigo viver sem meus pais, mas ainda que você vive, mas Deus vai estar com você, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Então a nossa fé, a nossa confiança em Deus não pode estar nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. A nossa fé e a nossa confiança deve estar em Deus. Você não deve andar com o pensamento dividido. Você deve andar confiando em Deus. Confia em Deus, descansa nele. Uma coisa que eu escrevi aqui que eu achei muito bom. Tendemos a confiar no sacrifício de Jesus, a cruz de Cristo, o que Ele fez na cruz, mas sentimos extrema ansiedade com relação ao amanhã. Você crê que Jesus te salvou? Amém?
Crê que Jesus, né, está consumado o que Ele fez. É isso mesmo, amém? Mas por que a gente tem tanta ansiedade sobre o amanhã? Porque aquilo que Cristo fez não está só atrelado ao passado, mas está atrelado no hoje, no amanhã, depois de amanhã. Todos os dias o que Cristo fez na cruz vai ecoar na sua vida, deve influenciar as suas ações, deve influenciar os seus pensamentos. Cristo, o que Ele fez não foi só lá no passado, é hoje. Hoje Jesus salvou você. Hoje Jesus te resgatou. Hoje Jesus te justificou. Hoje Jesus te redimiu. Hoje. E amanhã Ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar te justificando, te redimindo, te trazendo para perto dEle. Ele não muda. Eita. Pentecostal. Vamos ler Salmo 91. No versículo 4 ele diz: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Eu achei tão bonito, parando para refletir melhor nesse versículo, eu achei tão bonito porque é como se Deus estivesse usando uma referência aqui da própria galinha. A galinha, quando ela percebe que vai ter uma tempestade, ela tem filhotinhos, pintinhos, o que ela faz? Prontamente ela vai lá e traz os seus filhotes para debaixo das suas asas. E aí ele só sai depois que acaba a tempestade. Vamos ler o Salmo 57, versículo 1. Diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Tá vendo? É a mesma referência. É a galinha ali com os pintinhos. Por que pintinho? Por que a galinha? Porque os pintinhos são frágeis. E assim como eu e você, nós somos frágeis. Se não for as asas do Senhor nos amparando, se não for a mão poderosa do Senhor ali, ó, nos protegendo, nós vamos sucumbir, nós vamos morrer. Nós precisamos de Jesus, assim como nós precisamos do ar que nós respiramos. E nós devemos ansiar pela presença dEle, assim como o salmista diz: a minha alma anseia por Ti, como a corça suspira pelas águas. E engraçado, estudando sobre a corça, os estudos mostram que uma distância gigantesca de quilômetros ela consegue sentir o cheiro das águas. E ela sai desesperada, correndo até encontrar as águas. E também eu soube que a pele dela solta um odor, para que os predadores não a peguem. Aí eu fiquei pensando, nossa, que interessante. E aí ela fica ali e toma da água. Ela se refresca na água. Ela se limpa na água. Então nós precisamos de Jesus para nos limpar, para saciar a nossa sede da alma. Esse coração inquieto que não consegue descansar em Deus precisa entender que só em Jesus haverá descanso para as nossas almas. Só em Deus haverá descanso para as nossas almas. E é nele que você deve, irmã, irmão. As crianças também, eu falo para minha filha: filha, eu te amo. E meu amor por você nunca vai mudar. Mas tem alguém que te ama mais do que eu. Jesus. Eu falo isso para ela. Por mais, a mamãe é imperfeita, então falha. Por mais que eu te ame tanto, chega a doer o coração, mas eu vou falhar. Certeza que eu vou falhar em algum momento. Mas o amor de Deus não falha. Então se refugia nele. Eu falo: Elisa, se refugia em Deus. E ela ora a Deus e fala: Senhor, cuida do meu coração. A gente ora todo dia, ela ora assim.
Fala, Senhor, cuida do meu coração. E que nós possamos ter essa dependência por Deus. Aqui no Salmo 91, eu achei tão bonito porque o Salmo inteiro, praticamente, do versículo 1 até o 13, é o escritor falando, narrando sobre Deus, sobre os atributos de Deus, que é o superpoder que Deus tem, né? A soberania de Deus. Só que quando chega no versículo 14, é o próprio Deus falando. Olha que lindo. Ele diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Está vendo que a proteção de Deus, ela é para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que o conhecem. Então não adianta colocar como amuleto. Pode um monte de gente colocar, mas não vai funcionar. O próprio Deus está falando que vai proteger aqueles que o amam, aqueles que o conhecem. Então, se você está preocupado com o seu futuro, sobre o que fazer, sobre o que estudar, sobre o que trabalhar, Deus já tem uma resposta. Ele já sabe. Nada fica desconhecido diante dele. O que você precisa fazer é se colocar na presença de Deus, rasgar o seu coração e reconhecer a sua pequenez e dizer: Senhor, eu me rendo, faz em mim a sua vontade, faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, olha para mim, inclina os teus olhos para mim e vê. E Deus vai ver você. Porque na palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem os seus ouvidos estão surdos para que Ele não possa ouvir, mas Ele te ouve, Ele te vê. E se você clamar a Ele hoje, esta noite, o Senhor te dará uma resposta ainda hoje. O Senhor vai responder às questões do seu coração. O Senhor vai te responder. O Senhor conhece aquilo que passa no seu coração. O Senhor sabe cada detalhe da sua vida. Foi o Senhor que te formou no ventre da sua mãe. O Senhor sabe aquilo que você deseja, aquilo que você pede, aquilo que você busca. E o Senhor hoje estará trazendo uma resposta para você. Hoje o Senhor vai responder às suas questões. Hoje o Senhor está te convidando para entrar na morada dEle, para morar com Ele, e Ele vai responder as dúvidas, as questões. Ele está pronto para te ouvir esta noite. Ele está pronto para te curar esta noite. Ele está pronto para te libertar esta noite. Ele está pronto para mudar o quadro da sua história esta noite. Não se preocupe com quem você vai casar. O Senhor, Ele está cuidando do seu casamento. Você anda preocupada: Senhor, com quem eu devo me casar? E o Senhor está dizendo: eu vou preparar para você. O Senhor tem respostas para você essa noite. Eu andei tanto preocupada, pensando: Senhor, aonde eu vou morar? Fiquei um tempão, meses e meses orando, pedindo para Deus uma direção. Até que a porta se abriu. Até que o Senhor de fato falou: agora sim, agora você está preparada para receber aquilo que eu tenho para te dar. E Deus tem preparado para vocês, jovens. Para a moça ali atrás, Deus tem preparado para você. Não preocupa o seu coração, diz o Senhor, porque tudo aquilo que você tem buscado, diz o Senhor, que Ele vai te entregar. Acalma o teu coração. O Senhor está cuidando do teu futuro. Não se preocupa, não perca o seu sono com essas coisas. Dorme no Senhor, dorme no Senhor. Aleluias. Deus está chamando vocês, irmãs. Descansa, descansa nele. Confia nele. Confia nele. Aquele que não dorme, é Ele que te guarda.
É Ele que te guarda 24 horas por dia. Ele te vê, Ele te guarda. Ele não cochila, nem tenta cair no sono. Não, Ele não tem isso. A gente que dorme, porque a gente é limitado, mas Deus não dorme. Ele continua com os olhos atentos, vendo a igreja dele, vendo você. Ele continua cuidando de você. Amém? Vamos nos colocar de pé.